Glória a Deus, aleluia. Mais uma mensagem trazida do grandioso, majestoso, amoroso e misericordioso coração de Deus para os nossos corações. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves, da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos. Estou nas redes sociais, no Instagram, @Fabrício Barreto Real, e no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, com a mensagem poderosa, lições de teologia, de filosofia, de ciências da religião, antropologia filosófica, teológica, ensinos, apostilas e mensagens, pregações da palavra de Deus no YouTube, no Instagram e no Facebook. Fabrício Barreto Gonçalves. Fabrício Barreto Real. É o meu link do Instagram. Uma série de mensagens que Deus tem me colocado. Esse tempo de repouso, esse tempo de licença médica do trabalho, das atividades da igreja eclesiásticas, das atividades na prefeitura, no trabalho. Estou operado em fase de tratamento, de recuperação da cirurgia, da operação, mas louvado seja Deus. Deus está no controle. Amém? Gostaria de compartilhar com você os dois caminhos, as duas escolhas. É um texto que eu gosto muito particularmente. Sempre que eu medito, fala muito ao meu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26 do capítulo 7 de Mateus, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Até aqui, irmãos, Deus abençoe. Como discípulos, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte da palavra de Deus, duas escolhas, dois caminhos. A vida em todas as facetas, em todas as áreas e campos da nossa vida, quer seja na área secular, religiosa, espiritual, profissão, enfim, carreira profissional, ministério na igreja, no reino de Deus, nós temos escolhas e decisões a fazer. Como discípulos de Cristo, todos nós devemos estar empenhados em construir casas espirituais. A casa a que ele se refere como construída na rocha não é a casa de 4 paredes, ou tijolos, ou alvenaria. A casa que o Senhor Jesus está se referindo é a casa espiritual, a nossa vida, que construímos com a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Nele, em Jesus, e a comunhão com Ele. O símbolo da casa sobre a rocha ou sobre a areia vale apenas para ressaltar e chamar a atenção.
a fortaleza ou uma fragilidade da outra, fraqueza da outra. Uma foi forte, edificada sobre a rocha, e a outra frágil, fraca, edificada sobre a areia. Mas o inverso também se dá. Irmãos, irmãs, amigos, infelizmente há pessoas que, por mais ouçam a palavra do Senhor e os ensinos de Jesus, narrados nos evangelhos, e os apelos dos pastores e pregadores, não se colocam ao lado de Cristo. Preferem viver longe dos padrões de Deus, adotando práticas mundanas e seculares e construindo suas casas, ou seja, as suas vidas, sobre o solo escorregadio e seguro da fraude, do erro, do engano, do engodo, do pecado, da corrupção, das mazelas desta vida. Assim, suas casas espirituais, entre aspas, as suas vidas, não têm firmeza, não têm solidez, nem bíblica e nem doutrinária. Jesus faz uma alusão a dois elementos bem conhecidos dos judeus de sua época: a rocha e o terreno arenoso. Ou seja, a rocha é a segurança inabalável, a areia, a instabilidade e fragilidade. O primeiro, Jesus compara ao homem sábio e prudente. Escolhe para edificar a sua casa, isto é, a sua vida. O segundo homem desta parábola de Jesus é o insensato e tolo. É o homem que edifica a sua areia, a sua vida, vindo as correntezas, as tempestades, o vento, não resiste à sua casa. Ela chega a cair. A rocha é comparada à palavra de Deus, o único fundamento adequado para que se edifique no reino de Deus. A única forma de alcançar pleno êxito da edificação de sua vida cristã, não se questiona aqui a capacidade e a liberdade de se tomar a iniciativa de realizar algo em nome do Senhor. Todos podem fazê-lo, não é verdade? Amém? Mas somente subsistirá o que for alicerçado sobre a rocha, ou seja, sobre a palavra de Deus. Pergunto a mim e a você, caríssimos irmãos e irmãs, nossos diletos e importantes e queridos amigos: onde está fundamentada a sua fé? Em que, em quem ou no que você, meu amigo, tem depositado a sua confiança, a sua casa, a sua vida? Na rocha ou na areia? É importante lembrarmos e aprendermos, irmãos, e atentarmos para essa exortação, porque ela nos assegura que as tempestades, os ventos intempestivos, as intempéries da vida, o mar revolto, bravio e encapelado, nos alcançarão, inevitavelmente. Mas vai depender com que material você tem depositado a sua fé, a sua confiança: na areia, ou seja, em coisas que erros deste mundo, coisas frágeis, vãs e vazias, ou sobre a rocha, o fundamento dos apóstolos, contidos na palavra de Deus, fundamento de Jesus Cristo. Ser cristão, meu amigo, minha irmã, caros irmãos, não significa estar imune aos problemas. Antes, pelo contrário, a Bíblia mostra em suas páginas que Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra e nos ajuda a carregar a cruz.
Daniel não escapou das covas dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões, lá dentro, de ser morto e comido pelos leões. Sobre o que diz Jesus sobre o crente passar por problemas e adversidades? Devemos refletir que quando isso acontece, nós resistimos, ou será grande a nossa queda. Isso vai depender de onde e como está firmada e fundamentada a nossa fé. Onde está edificado, onde estão os nossos valores morais, éticos, familiares e cristãos. Amém? O profeta Isaías diz que a erva seca-se e também a flor, mas a palavra de Deus permanece e subsiste para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Isso corrobora a palavra de Jesus, que aquele que está firmado, aquela que está firmada sobre a rocha, é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, também subsiste para sempre. Então, somente uma vida edificada na rocha, que é Cristo, o fundamento dos apóstolos, a palavra encarnada de Deus, é que nos dá e garante êxito em nossa caminhada cristã. Os furacões, os vendavais, as chuvas, as intempéries, a vida intempestiva investiram contra a nossa vida, nossa casa. Mas se nós mantivermos ligados, ou mantermos ligados a pedra angular que os construtores, os pedreiros, os edificadores construíram como pedra de esquina, fundamento, a nossa casa, ou seja, a nossa vida, nunca e jamais será abalada. Pergunto, finalmente nessa mensagem, será que eu, Fabrício Barreto Gonçalves, o irmão, a irmã, meu amigo que está ouvindo, ao alcance da nossa voz, você tem colocado a sua fé, tem depositado, edificado a sua fé sobre a rocha ou sobre a areia? Qual escolha, qual decisão? Amém? Louvado seja Deus, glória, glória, glória a Deus. Qual caminho você vai tomar? Qual fundamento você vai usar para edificar e construir a sua casa, ou seja, a sua vida? Sobre a rocha que é Jesus, o Evangelho de Cristo, ou sobre areia? Cuidado, se você construir a sua fé, sua vida, sua casa sobre areia, os ventos, as tempestades, como diz e sugere o texto de Mateus capítulo 7, vai ser grande a queda e a ruína, porque não estava fundamentada na palavra do Senhor em Jesus Cristo. Creia nisso, tome posse dessa verdade. Boa noite e obrigado em nome de Jesus. Amém.